A OMS recomenda mais um medicamento contra a Covid para idosos e pessoas com problemas imunológicos. E você vai ver também. Especialistas criticam a proposta de liberar os carros a diesel. O líder separatista da Catalunha foi preso na Itália. O enviado dos Estados Unidos para o Haiti renunciou ao cargo. Você vai conhecer as crianças que são um exemplo na fé. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. A OMS anunciou a recomendação de um novo tratamento contra a Covid-19 com o medicamento Regeneron. Medicamento à base de anticorpos sintéticos foi indicado para idosos e pessoas com problemas imunológicos. De acordo com a decisão publicada na revista médica The BMJ, o remédio atende pacientes com sintomas não severos de Covid e com alto risco de hospitalização. Se enquadram idosos com problemas de imunodeficiência, que sofrem de câncer ou acabaram de submeter a um transplante, por exemplo, e pessoas que apresentam um quadro severo ou crítico e não desenvolveram sua própria resposta em anticorpos. Entre setembro e outubro de 2020, ainda em fase experimental, o medicamento foi usado pelo então presidente americano Donald Trump. Concebido pela empresa de biotecnologia Regeneron, o medicamento é comercializado com o nome Ronaprev pela Roche. Visto que o produto tem um custo elevado e pouca disponibilidade, a OMS negocia com a Roche uma redução de preço, especialmente para países de renda média e baixa. 22 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal apontadas como suspeitas de integrar uma organização criminosa e praticar crimes contra o sistema financeiro na compra de criptomoedas. A Justiça também atendeu um pedido da Polícia e do Ministério Público Federal e determinou o bloqueio de até 38 bilhões de reais dos investigados. Entre os alvos estão Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, e a esposa dele, Mireles Zerpa. A proposta para liberar a venda de carros de passeio movidos a diesel no Brasil virou polêmica no setor automotivo. A ideia faz parte de uma emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Kim Kataguiri. O objetivo é diminuir os custos dos combustíveis para o consumidor, que vem sofrendo com a alta nos preços. Mas alguns especialistas no assunto são contra a medida. Nas estradas e ruas do país, apenas automóveis utilitários, como caminhões e ônibus, ou então modelos 4x4, podem rodar movidos a diesel. Os veículos de passeio são proibidos de usar esse tipo de combustível desde 1976. E a restrição foi imposta por causa das limitações que o Brasil tinha na época para produzir o combustível. E como também o diesel aqui no mercado interno era subsidiado pelo governo, o governo não teria que gastar tanto dinheiro para subsidiar um combustível que seria usado em carro de passeio. Então, destinou-se gasolina para carro de passeio e diesel para veículos pesados. Mas a ideia de ter carros de passeio movidos a diesel foi resgatada pelo deputado federal Kim Kataguiri. O parlamentar apresentou uma emenda para a liberação desse tipo de veículo no país. A proposta foi incluída na medida provisória do governo que autoriza os produtores a venderem etanol direto nos postos, sem intermediários. E a justificativa do deputado é que na Europa e nos Estados Unidos o diesel é usado por todos os tipos de veículos. Estamos num processo, e isso começou na União Europeia, para que daqui a 20, 25 anos esses motores sejam substituídos. Até lá, não faz sentido eu permitir gasolina e não permitir diesel. Então, por que manter essa proibição se o mundo desenvolvido e a ciência dizem que nós devemos, ao mesmo tempo, evoluir para combustíveis limpos, ao mesmo tempo ir pensando essas soluções para a gasolina e para o diesel, sem ter grandes diferenciações entre a política de um e a política de outro. A Anfávia, que é a Associação das Montadoras do país, se manifestou contrária à ideia. A entidade classificou a proposta como retrocesso. Em nota, a associação afirmou que a Europa tem reduzido cada vez mais a fabricação de motores a diesel e buscado outras alternativas, como eletricidade e biocombustíveis. Opinião que é compartilhada pelo professor. A vinda da eletrificação, você usar motores elétricos, baterias, veículos híbridos, para os veículos de passeio, tem sido uma alternativa tecnológica que começou a competir técnica e economicamente com o veículo a diesel e também, por extensão, a veículo de motor de combustão interna. Mas e financeiramente, valeria a pena a volta do carro a diesel?
Bom, segundo os especialistas, o grande problema é que o imposto cobrado é praticamente o mesmo de todos os combustíveis. E no final das contas, o resultado seria como o da Europa, onde o preço da gasolina é igual ao do diesel. Vai depender muito do tipo de uso. Então, se você fosse um motorista de táxi que rodasse muitos e muitos e muitos quilômetros por dia, talvez pode ser que esse cenário fosse mais vantajoso. Se fosse um veículo que vai ficar pouco tempo andando, talvez não fosse economicamente viável. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que está com Covid-19. Ela já tinha recebido a vacina contra a Covid e disse que está se sentindo bem e cancelou compromissos oficiais. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também está com Covid. O deputado federal informou que está em isolamento. Ele esteve em Nova York, na comitiva do Brasil na ONU, e lá o teste deu negativo. Na chegada ao Brasil, um novo teste deu positivo. O Brasil completa hoje 10 dias com a média móvel de mortes por Covid-19 acima de 500 óbitos. A tendência é de alta pelo segundo dia consecutivo. Em 24 horas foram confirmadas mais 648 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 592.964. Também foram contabilizados mais 24.611 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.308.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 532 vítimas diárias. Já a média móvel de novos casos está em 34.166. Na avaliação da pandemia por regiões, 9 estados registraram alta nas mortes: Acre, Amapá, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 9 unidades da federação estão em estabilidade e 9 estados apontaram queda nos óbitos: Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia e Roraima. Mais de 229 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 144 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o que equivale a 67,5% da população. E mais de 84 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 39,5% dos brasileiros. O governo de São Paulo autorizou a volta do público aos estádios para as partidas de futebol, isso a partir do dia 4 de outubro. A ocupação permitida será de 30% da capacidade. A partir do dia 15 de outubro, a capacidade será de 50%. E a partir do dia 1º de novembro, 100%. Mesmo com a liberação, as medidas de segurança deverão ser mantidas e só poderá participar quem estiver com o esquema vacinal completo. Para quem tomou apenas a primeira dose, aí vai ser necessário apresentar um teste com antígeno feito até 24 horas antes da partida ou PCR até 48 horas antes. O uso de máscara será obrigatório em todos os setores do estádio. A Polícia Federal prendeu em Corumbá, Mato Grosso do Sul, a controladora responsável pela análise e aprovação do plano de voo do avião com jogadores da Chapecoense, avião que caiu na Colômbia em 2016. Célia Castedo Monastério é procurada pela Justiça Boliviana para responder pela suposta prática do crime de atentado contra a segurança do espaço aéreo. A decisão foi dada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, que determinou a extradição da investigada para a Bolívia. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 6,5 pontos na passagem de agosto para setembro. Na queda, o indicador atingiu 75,3 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200 pontos. Este é o menor patamar desde abril de 2021. Houve piora tanto na percepção dos consumidores brasileiros sobre as expectativas em relação aos próximos meses, quanto em relação ao momento atual. O índice de situação atual caiu 1 ponto. Foi de 69,8 pontos para 68,8. O índice de expectativas recuou 9,8 pontos, caindo para 81,1. O resultado confirma a interrupção da tendência de recuperação da confiança, que começou em abril, pouco antes da segunda onda da pandemia de Covid-19. A queda foi determinada pela combinação de fatores como a inflação e o desemprego, além da crise energética e o aumento das incertezas políticas e econômicas.
O IPCA 15, o índice do IBGE que é considerado uma prévia da inflação, foi de 1,14% em setembro. Essa é a maior alta nos preços para o mês desde 1994, ainda no início do Plano Real. No ano, a alta acumulada é de 7% e nos últimos 12 meses a inflação é de 10%. Os transportes e a energia elétrica puxaram o aumento nos preços. Vamos ver agora a previsão do tempo para esse final de semana em algumas regiões do país. Começando por Florianópolis, Santa Catarina. Hoje a máxima não passa de 21 graus. Vai esquentar um pouco no final de semana, o sol aparece entre nuvens, com máxima de 23 no sábado e mais quente ainda 26 no domingo. Em Belém, no Pará, tem previsão de chuva forte para o fim do dia, nessa sexta-feira. A máxima hoje é de 31 graus e no fim de semana a máxima vai ser de 32. Em João Pessoa, o tempo fica quente, mas o céu pode ficar encoberto em algumas horas do dia. A máxima hoje é de 30 graus e no final de semana a temperatura não vai passar de 29 graus. Na volta do intervalo, você vai ver que as crianças estão dando um exemplo na fé. A gente volta já. Uma e 19 no horário de Brasília. O governo federal vai pagar o auxílio emergencial para mais de 1.000 trabalhadores que tiveram o pedido de contestação aprovado. O valor a ser pago para esse público é de pouco mais de R$200 mil. Os beneficiários que tiveram o auxílio suspenso na revisão mensal de setembro ou que ficaram de fora do novo lote têm até o dia 27 para fazer o pedido de contestação no site do Ministério da Cidadania. Os bancos têm até o dia 4 de outubro para colocar o limite de R$1.000 nas transferências via Pix, TED, DOC, pagamento de boleto ou compras com cartão de crédito das 8 da noite até as 6 da manhã. A alteração vale para pessoas físicas, mas não para empresas. O objetivo da medida é combater os casos de roubos e sequestros. O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti renunciou ao cargo 2 meses depois da nomeação. Ele denunciou as deportações do governo de Joe Biden de milhares de haitianos que atravessam a fronteira a partir do México. Na carta de demissão, Daniel Foote descreveu a decisão como desumana e contraproducente. Em um texto dirigido ao secretário de Estado, Antony Blinken, Foote descreveu o Haiti como um lugar onde diplomatas americanos estão confinados em instalações de segurança devido aos perigos representados por gangues armadas que controlam a vida diária. E acrescentou que, atolada na pobreza e refém do terror, a população haitiana simplesmente não pode suportar o fluxo forçado de milhares de imigrantes que retornam sem comida, abrigo e dinheiro, sem causar uma nova e inevitável tragédia humana. O governo dos Estados Unidos começou na semana passada a embarcar cidadãos haitianos que entraram nos Estados Unidos vindos do México para levá-los de volta a seu país. Os haitianos fazem parte de uma onda de milhares de imigrantes que se aglomeraram por várias semanas nas cidades mexicanas de Tapachula e Ciudad de Acuña. Eles vieram principalmente do Brasil e do Chile, para onde emigraram após o terremoto de 2010, que deixou cerca de 200 mil mortos no Haiti. O líder separatista catalão Carles Puigdemont foi detido na Itália. A informação foi confirmada por um advogado do político, eleito presidente do governo regional catalão, na tentativa de independência frustrada de 2017. De acordo com um comunicado, a detenção foi em cumprimento ao mandado de prisão europeu de outubro de 2019. O chefe do escritório do atualmente eurodeputado informou que ele viajou de Bruxelas para a ilha italiana para um festival cultural catalão e reuniões com autoridades. Puigdemont deve se apresentar ao Tribunal de Apelação, competente para decidir pela libertação ou extradição. O técnico Tite convocou agora há pouco 25 jogadores para as partidas da seleção brasileira nas eliminatórias. A novidade é o atacante do Ajax, Antony, campeão com a seleção olímpica. O Richarlison ficou fora da lista porque teve uma lesão no joelho.
A expectativa dessa vez é que os jogadores que atuam na Inglaterra sejam liberados. O Brasil enfrenta a Venezuela, Colômbia e Uruguai em outubro. Neymar está suspenso para o primeiro jogo. Não é novidade as crianças darem exemplo aos adultos, mas nos últimos tempos algumas decidiram abraçar a causa de Deus. São pequenas missionárias que, além da própria inspiração, contam com a ajuda de algumas igrejas, como a Igreja Internacional da Graça de Deus, que dedica um grande espaço ao ministério infantil. Neste século XXI, é no celular que está a distração de muitas crianças. Entre jogos e vídeos, uma geração cada vez mais conectada com tecnologia. Mas na contramão da tendência, uma menina chama a atenção. Desde pequena, Vitória usa o tempo de uma forma bem diferente. Ei, você sabia que se você adorar o Senhor Jesus, Ele vai abençoar você? Vitória Santos de Deus é o nome da menina que leva a palavra para as ruas de São Paulo e outras partes do país. E não é de agora, não. Vitória começou bem cedo. Esse Deus se faz presente a todo momento, em qualquer hora. Aleluia, Ele está pertinho de mim, está pertinho de você, está pertinho de você, está pertinho de você. Com 3 anos eu comecei a louvar, com 4 Deus me deu dom de cura e com 5 anos eu comecei a pregar e foi minha primeira obra, aonde eu ganhei 14 almas para Jesus. Tem mais de 700 mil inscritos em seu canal no YouTube. Virou influenciadora digital. E o que leva ao público são conteúdos que transformam vidas. Com uma jornada de 10 anos na fé, Vitória hoje é também um sucesso gospel. Confia no Senhor, não perca a comunhão, seja fiel aqui, ali ou mesmo lá. Eu sei que não é fácil nessa hora adorar. A Rebeca segue o mesmo caminho. Entre as atividades disponíveis no celular e outras brincadeiras de criança, a preferência dela é esta aqui. No ano passado, a menina de 10 anos passou por uma experiência inesquecível. A gente foi numa praça e encontrou com uma pessoa e a gente perguntou, né, se essa pessoa queria um presente. O presente era um material com a palavra de Deus. Foi um dia muito gratificante nesse dia, porque esse rapaz, inclusive, você lembra que ele mostrou que ele estava com os braços todos cortados, né? Que ele já tinha tentado tirar a vida dele. E ele ficava assim, mas os seus meninos são lindos, porque ele ficou muito feliz com a atitude das crianças. Porque as crianças ficam assim, mas a gente gosta de vocês gostam de mim? A Rebeca faz parte do Ministério Crianças que Vencem, da Igreja Internacional da Graça. E desde que nasceu, aprende muito com as atividades propostas em sala. E também com essa turminha aqui. Ajudar os outros. É mesmo? Tenho certeza que deixamos o Senhor Jesus bem feliz. É verdade. No canal do Ministério Crianças que Vencem no YouTube, há lições valiosas para os filhos. E o mais importante é que você saiba que Deus é amor. E orientações para os pais. Os problemas emocionais nos jovens são causados não pela forte disciplina, mas sim pela ausência dela. E é todo esse trabalho unido que inspira essas crianças. As nossas crianças andam tão cheios de alegria e de ousadia daquilo que têm ouvido falar do Senhor Jesus, que eles parecem até gente grande, querem enviar a palavra de Deus aos corações. Então, nas ações de evangelismo, nas ações sociais, né, da FIC, que a gente também participa, as crianças têm uma postura ativa. É importante papai e a mamãe trazerem as crianças para aprender, para eles terem um alicerce espiritual, para quando eles precisarem usar no evangelismo, na escola, numa festa de aniversário, assim Deus possa usá-los de maneira grande e sobrenatural. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens no YouTube. E já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.